Olá, alunos e alunas do quinto ano. Vamos para mais uma semana de atividades? O tema da nossa segunda semana de ciências é a cadeia alimentar. O texto inicial mostra para gente que na natureza cada ser vivo tem uma função. Por exemplo, existem seres vivos que produzem alimento, existem seres vivos que consomem e existem outros seres vivos que decompõem alguns materiais para transformar em nutriente para o solo, por exemplo. Todos os seres vivos, eles precisam de alimento para se reproduzir, para se desenvolver. Vamos ver aqui alguns exemplos? A planta. Tenho aqui uma planta e essa planta, ela produz o seu próprio alimento. Então, a planta, todas as plantas, elas são produtores no ciclo da cadeia alimentar. Elas se utilizam da luz do sol para fazer a fotossíntese e aí produzir o seu próprio alimento. Então, as plantas são, na cadeia alimentar, são as produtoras. Depois dos produtores, nós temos os consumidores. Por exemplo, nós podemos ter algum inseto que venha ter essa planta e vai se alimentar dessa planta. Então, a planta serve de alimento para o consumidor primário. Uma lagarta, por exemplo, vem aqui, se alimenta da planta, então a lagarta pode ser o consumidor primário. Depois, nós teremos o consumidor secundário, que é um outro ser vivo que vai se alimentar da lagarta. E assim acontece o ciclo da cadeia alimentar. E por fim, nós temos os decompositores. Aqui eu trouxe um exemplo também. Eu tenho uma folha de uma planta que já está, olha, secando, ela já está se decompondo. Por quê? Algumas bactérias e fungos, né, depois que a folha caiu, elas começam a fazer com que essa folha, ela vá se decompondo, se desmanchando ali no solo. Então, futuramente, quando essa folha estiver toda, quando ela for toda decomposta, ela vai servir de alimento para o solo e aí continuamos todo aquele ciclo da cadeia alimentar. O nosso PET traz uma dica de filme para vocês assistirem e entenderem um pouco mais do ciclo da cadeia alimentar. É o filme O Rei Leão, de 1994. Então, vocês podem, quem tiver acesso, pode assistir esse filme e aí vocês vão observar aí o ciclo da cadeia alimentar, né? Dos seres vivos que se alimentam de outros para crescer, para se desenvolver. Agora que nós entendemos um pouco essa relação dos seres vivos e a sua função na cadeia alimentar, vamos fazer as nossas atividades? A atividade número 1 traz algumas questões para a gente pensar. Tem uma imagem, né, com alguns seres vivos, uma alga, um caramujo, um peixe e uma garça. Vocês vão observar essa imagem e responder. A letra A. Qual é o produtor dessa cadeia? Então, qual desses seres vivos produz seu próprio alimento? Não precisa se alimentar de outro. Letra B. Qual é o consumidor primário? Aquele que se alimenta do produtor. Letra C. Qual é o consumidor secundário? Aquele que se alimenta do consumidor primário. Letra D. E o consumidor terciário? Então, vocês vão observar essa imagem e vão responder. A letra E faz uma pergunta. Você vai fazer uma resposta a partir de uma reflexão pessoal. Se por um acaso a população de garças diminuísse devido à poluição ou devido à caça, o que você acha que aconteceria com as algas e os caramujos? Então, você vai pensar, vai refletir e colocar a sua resposta
na letra E. A atividade número 2 traz pra gente aí um ciclo da cadeia alimentar. Então, o capim, coelho, cobra, gavião, fungos e bactérias. Esse é um ciclo da cadeia alimentar. Você vai ler as alternativas A, B, C, D e E vai ver qual é a alternativa correta que descreve esta cadeia alimentar. Do capim, do coelho, da cobra, do gavião, dos fungos e bactérias. E vai marcar um X na alternativa correta. E a terceira atividade, você poderá fazer um desenho ou uma colagem, fica a seu critério, de uma cadeia alimentar. Então, você vai procurar imagens, né, caso for colar ou desenhar, de seres vivos que são produtores, consumidores e decompositores da cadeia alimentar. Então, essa é a proposta de atividades da nossa segunda semana. Qualquer dúvida, procure seu professor ou sua professora. Até a próxima aula!